Olá, como você está? Tudo bem com você? Você é torcedor e torcedor do Palmeiras, como vocês estão? Depois dessa vitória do final de semana, acho que um pouco mais aliviados, né? O Verdão consegue uma vitória e depois da estreia com derrota para o Mengão, acaba vencendo essa partida contra a Chapecoense e animou um pouquinho aí o torcedor do Verdão, né? Agora tem essa notícia, tem a volta do Borja, né, gente? Do Borja e também do Davidson. Então, o centroavante que o Abel precisava chegaram na verdade dois, né? Que na verdade são jogadores do Palmeiras que voltam, né? É interessante porque esse centroavante era um pedido do técnico para a direção do Palmeiras, e ao contrário do que alguns pensam, não, de repente não contratou porque teria dois centroavantes para voltar agora. Não foi nada de planejamento, não foi nem um pouco planejamento. O Palmeiras tentou, o Palmeiras especulou, pensou aí em contratar sim um centroavante, mas não teve competência, é bom dizer, não teve competência, capacidade de buscar um centroavante. É muito importante que hoje você, torcedor do Palmeiras, seja muito crítico em relação à gestão do seu clube. Porque, a meu ver, vocês que me conhecem sabem muito bem, até que eu elogio bastante essa gestão do Palmeiras, que pra mim está muito à frente de inúmeras outras no cenário do futebol brasileiro. Mas ela realmente tem feito, nesses últimos meses, né, tem tido ações pavorosas, gente. É impressionante como o Gagliotti e sua trupe, né, ali tem feito uma gestão realmente pavorosa em relação a várias questões, né? Inclusive deixando muitas vezes o técnico ali na fogueira mesmo. A questão de contratação passa mais ou menos pelo seguinte: quando uma direção de um clube, uma gestão de um clube entende que não deve buscar contratação, é sobre quaisquer argumentos, né? Por exemplo, argumento financeiro, não vamos buscar contratações, não teremos reforços por esse motivo, por aquele motivo, enfim, por esses motivos tais, a gente não vai conseguir te entregar reforço. Acho que isso aí pode ser uma decisão perfeitamente assumida por uma gestão, mas isso tem que ser muito claro, né? E essa conversa tem que ser levada para o técnico, né? Tem que se explicar para o técnico que não vai ter reforço, quais são os motivos pelos quais não terá reforço, né? Ele não terá reforço e assim por diante. Mas quando eu falo que a gestão foi pavorosa, isso passa muito por eles fazerem o Abel Ferreira acreditar que chegaria, por exemplo, o centroavante para ele. E algumas ações foram implementadas para que esse centroavante chegasse, mas não tiveram competência para buscar, para trazer esse centroavante para o Abel. Lá no começo a gente falava, por exemplo, da necessidade de um lateral direito, esse lateral tão pouco foi buscado no mercado, o pior, eles também tiveram ações nesse sentido, né? Esse é o problema, né? Então o que mostra a incompetência é justamente isso, porque não é que os caras decidiram que não iam buscar um lateral direito, não conseguiram. Não é que os caras não foram atrás de um lateral esquerdo, digamos assim, né? Porque o Vinha vai sair, né? O Vinha provavelmente vai ser vendido nessa janela, eu acredito que isso possa sim acontecer, né? Mas enfim. O volante também, volante não, camisa 10, digamos, camisa 10. Você vê que camisa 10 tem uma questão também, acho que com o jogo do Abel, né? Porque há garotos da base que recebem oportunidades no Verdão, tem garotos da base da canteira que podem fazer um trabalho muito bom ali pelo centro do campo, pelo corredor central. E parece que o técnico não tem bons olhos assim para muitos deles, embora um ou outro tem recebido aí chances, mas o fato é que um camisa 10 foi um jogador que, de certa forma, a direção do clube deu a entender que entregaria para o técnico, o centroavante também, o lateral, enfim, alguns jogadores aí, né? Isso não aconteceu. Acabou não acontecendo. E agora chegam dois centroavantes para o Palmeiras e o Abel vai ter, sim, o seu centroavante. Então, é muito importante a gente ter claro isso, né? A gestão do Palmeiras atuou, inclusive, em muitos aspectos, contra o seu próprio treinador, desgastando-o, cansando-o, né? Ele que gostem vocês, muitos de vocês ou não, acho que a maioria até aprecia bastante o Abel Ferreira, mas o Abel Ferreira foi um técnico muito importante para as conquistas recentes e importantes do Palmeiras. Copa do Brasil, Libertadores. Acho que o clube, né, através da sua categoria de base, através dos jogadores da base, foi muito importante também, mas o técnico, se não fosse por ele, acho que nada aconteceria. E aqueles que acham, por exemplo, que se ficasse o Cebola também conseguiríamos, porque o Cebola já estava fazendo um trabalho muito diferente do trabalho que era praticado pelo professor. Nada disso, gente. Nada disso. Ser interino por 2, 3, 4 jogos é uma coisa muito diferente do que você ser o dono do banco de reservas, o cara que administra, que é o responsável pelo banco de reservas, o técnico mesmo, né, por toda uma temporada. E aí vem o desgaste, quando começa a derrota vem o tamanho do cara, às vezes ele não consegue suportar a pressão, tem tudo isso aí. O Cebola não viveu nada disso. Então a gente não poderia aqui argumentar que se ficasse com a gestão da equipe, ficasse com o Cebola, a coisa seria da mesma forma e a equipe conseguiria a Copa do Brasil, conseguiria também a Libertadores e assim por diante. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso até porque, na minha opinião, teve situações dos jogos
de alguns jogos muito importantes, que as ações tiveram ações, né? Aconteceram ações em jogos decisivos que foram próprias do Abel Ferreira, foram ações que foram muito dele, e até por causa dessas ações a equipe conseguiu seus títulos. Então, acho que ele foi muito importante, mas aí a direção, até por isso, deveria entregar pro cara os reforços que ele queria. Ser um pouco mais gentil, até reconhecer um pouco mais, mas parece que esses caras do Palmeiras vivem num mundo à parte, né? O Gagliotti parece que vive num mundo à parte. E agora, gente, o que dá para entender, né? Tem muita coisa que dá para entender das ações atuais da gestão palmeirense do Gagliotti, mas em alguns aspectos, aquele que tem uma leitura, por exemplo, aquela pessoa que tem uma leitura de que de repente os caras querem avacalhar mesmo aí, né? Deixar a coisa meio feia mesmo, bagunçar o ambiente, ou não reforçar a equipe, enfim. Esse comportamento estranho da gestão do Palmeiras, que está perdendo uma grande oportunidade de fazer o Verdão crescer ainda mais no cenário do futebol latino-americano. É muito importante aproveitar esses momentos, né? Porque é um momento de ganho, né? De crescimento. Nesse momento, as ações para fazer o crescimento ganhar ainda mais qualidade precisam acontecer. Né? Porque senão esse crescimento ele tende a se acomodar e pode cair um pouquinho, né, no nível. Então é muito importante que neste momento as grandes ações da gestão para o Palmeiras ficar ainda mais poderoso, mais forte, é muito importante que elas aconteçam. E isso não está ocorrendo. E em parte aquele que tem a leitura de que de repente eles não querem fazer nada disso tal, por causa da possível eleição da Leila, da chegada da Leila e tal. O que eles estão fazendo com isso é dando muita razão para certos torcedores que acham que a Leila pode ser importante para o Palmeiras. Porque o torcedor começa a perceber que os seus dirigentes não estão trabalhando bem. Esse executivo de futebol, até hoje ninguém sabe o que ele faz no Palmeiras direito, né? Porque se ele não é culpado pelo que acontece lá, né? Então eu preciso saber o que ele faz na verdade, né? Porque entende-se que ele é o executivo de futebol do Palmeiras, né? Mas no entanto, quando se pensa, quando o torcedor costuma pensar nele, lembra que é o cara que paga dívida, que é o cara que prefere vender do que comprar, do que contratar, o cara que não sabe contratar, o cara que não tem um entendimento muito profundo do futebol, e aparentemente não tem mesmo, né? Acho que o Palmeiras não dá e não pode ficar com um dirigente desse, não tem cabimento. Um clube hoje que quer ser de ponta não pode ter, por exemplo, o Anderson Barros na sua gestão, não pode, gente. Tampouco é o outro lá também, porque o mundo não está, né, num polo, né, num polo a gente encontra o Matos, no outro o Anderson Barros. O mundo pode ser muito diferente, o mundo não tem apenas essas polaridades aí, né, tem muitas outras saídas, né? Felizmente tem muitas outras saídas. Acho que nenhum nem outro hoje seria dirigente interessante para o Palmeiras. Mesmo o Gastão que pode chegar a Caleiro, inclusive, mesmo o Gastão, acho que não é um dirigente tão importante assim para o Verdão hoje, né? Mas voltando ao Borja e também ao Davidson, eles são centroavantes que podem perfeitamente fazer, potencializar esse jogo do Abel Ferreira. É o jogo da bola longa, sim, a gente vai ter mais bola longa, provavelmente muita bola quebrada, inclusive. O jogo tende a ficar mais feio, é bom deixar claro. O jogo tende a ficar muito mais feio, sobretudo com o Davidson, que é um jogador que atua melhor quando está mais centralizado. É o cara de quebrar a bola mesmo, gente. É o cara de fazer aquele pivô, é o cara que não consegue tornar o jogo muito palatável, digamos assim, né? Então o jogo do Palmeiras tenderá a ficar um pouco mais, pode até ficar mais competitivo, a equipe pode conseguir chegar com mais facilidades às vitórias, mas é um jogo que vai ficar até menos palatável, digamos assim. Agora, é um jogador que pode perfeitamente ser muito útil, fazer muitos gols. Agora, ele precisa ajeitar a cabeça dele, né, gente? Ele precisa ajeitar a cabeça dele, porque ele é um maluco, né? É um cara que é capaz de receber mais cartões do que gols, né? Do que fazer gols. E é bom deixar claro também, nessa atual temporada, ele chega com números realmente muito inexpressivos no Palmeiras. Ele está muito mal na carreira, neste momento, até mesmo dentro de campo. Ele pode se recuperar no Palmeiras, ser um centroavante importante, mas neste momento os números dele são muito ruins, né, muito inexpressivos. Ele não está conseguindo jogar bem e a cabeça dele continua a mesma, continua aprontando, continua sendo o cara das provocações, dos cartões, o cara confuso de sempre. Então ele precisa ajeitar a cabeça. Se ajeitar a cabeça, colocado ali na frente da área, ele pode ser um jogador interessante sim. E acho que esse jogo do Palmeiras pode melhorar, pode não melhorar no sentido da beleza, mas o Palmeiras pode chegar até mesmo com mais gols, porque é o tipo de jogador que pode ser muito útil sim
para o modelo de jogo do Abel. E o Borja também pode ser jogador, gente, interessante aí, também para jogar mais centralizado, porque ele sabe fazer esse tipo de jogo, é bom deixar claro. A gente pensa o Borja como um jogador muito limitado, ele não é propriamente um jogador tão limitado assim como as pessoas pensam, é um cara que tem recursos técnicos, é um cara que para mim como centroavante é hoje um centroavante por excelência, é um cara que sabe trabalhar muito bem centralizado, ele sabe fazer, na minha opinião, muito bem o que o Davidson faz, ele sabe fazer também outras coisas que o Davidson não faz, vive um momento muito diferente do concorrente, digamos assim. O momento do colombiano é muito positivo, tem feito muitos gols, tem sido decisivo, né, para o Junior de Barranquilla, muito decisivo mesmo. Na minha opinião, o melhor jogador do Junior é justamente o Borja. Né? Então eu acho que ele pode ser muito importante sim. A questão dele também é a cabeça, do Davidson é a cabeça, do Borja também. Só que no Borja a questão é mais o psicológico também do Davidson, né? Que é meio maluco, digamos assim. Mano, a questão do colombiano é a timidez, a introspecção, a dificuldade de se relacionar dentro de campo com seus companheiros e fora também de campo com seus colegas. Isso foi muito assim no Palmeiras, gente, mas não significa que vai ser assim de novo. Eu diria para vocês que houve uma grande evolução no jogo do Borja lá na Colômbia. Então, coisas que ele não sabia fazer fora da área, ele está fazendo de uma maneira muito diferente. O trabalho dentro da área também está fazendo de uma maneira ainda mais relevante para a sua equipe e acho que pode fazer também para o Palmeiras. Eu vi muita evolução no jogo desse jogador, né, desse atleta, e isso aconteceu sobretudo quando ele faz ali, né, quando ele... o Borja tem dois momentos na carreira. O primeiro momento é quando ele não está muito bem, então ele se reúne com seus amigos, com seus familiares, ele se fecha ali durante alguns dias para refletir sobre o que está acontecendo com a sua carreira, e o resultado disso foi um Borja campeão da Libertadores com o Atlético Nacional, destruindo naquela Libertadores. Né? Quando ele vai para a Colômbia, ele de novo faz esse tipo de coisa, ele vai lá, se reúne com alguns familiares, com alguns amigos muito íntimos, e fica ali alguns dias ali refletindo, e o resultado disso foi um Borja muito diferente, inclusive do ponto de vista daquilo que ele pratica dentro de campo. Então de repente a gente tem um jogador aí que pode não perder, digamos assim, a segunda grande oportunidade dele no Palmeiras. Deixando claro que quando estava no Palmeiras ele não foi bem, mas também quem o dirigiu em muitos aspectos também não o ajudou em absolutamente nada. É bom deixar isso muito bem claro, né? A gente vinha tendo na gestão do banco de reservas do Palmeiras gestões mais ou menos complicadas já há um bom tempo. Então eu acredito que hoje é um jogador muito mais maduro, pode potencializar também, assim como o Davidson. Esse jogo do Abel, ele pode jogar ali centralizado sim, ele pode jogar numa situação ou outra, pode jogar até mesmo com o Davidson, sendo ele um jogador pelo lado do campo e o Davidson um pouco mais centralizado, ou seja, ele pode, aí no caso caindo sobretudo pela esquerda, né? É um jogador que pode perfeitamente ter mais de uma utilidade no Palmeiras. Ele pode ser um segundo atacante também, ele pode atuar pelo lado do campo, até mesmo levando a bola. O Borja tá muito veloz, ele tá muito forte, ele tá um touro, né, que no corpo ninguém ganha dele, quando ele vai pro corpo a corpo ninguém ganha dele, não é um cara lento, pelo contrário, tá cada vez mais veloz, então acho que até em algumas situações ele pode atuar também pelo setor esquerdo, caso a equipe precise, caso o Abel Ferreira precise. Então eu sinceramente estou muito confiante nessa volta do Borja, eu acho que que ele tem de tudo, e tudo isso é em tese, né? Em teoria, de repente na prática nada acontece, mas eu acho, gente, os sinais que ele está deixando são muito positivos em relação a tudo, porque quando esse jogador estava mal na carreira, né, ele estava mal na carreira, antes de virar o grande jogador da Libertadores, ele estava mal em todas as equipes pelas quais ele passava, equipes grandes, equipes pequenas, equipes que ficava mais ou menos perto do lugar onde ele nasceu, todo tipo de equipe em que ele jogava não conseguiu jogar bem. Quando ele fez uma primeira reflexão sobre tudo que estava errado na carreira dele, na forma como ele jogava em campo, ele melhorou muito. Ele fez de novo essa reflexão, aí passou a jogar muito, muito melhor, e acho que essa reflexão, se ele incorporou também essa questão do comportamento dele, do temperamento, né, essa dificuldade de se abrir para melhores relações pessoais dentro de campo, né? Se ele conseguiu colocar isso também nas suas reflexões, acho que também nesse ponto ele vai mostrar bastante evolução no Palmeiras. Gostei muito, ao contrário do que muita gente pensa, gostei muito daquela fala dele no começo de que eu volto sim, mas eu gostaria de ser inscrito na Libertadores. Achei aquilo fantástico, achei aquilo é justamente o que a gente quer do Borja, né? Essa personalidade, acho que é isso que ele tem que desejar, tem que querer, né? Porque no Palmeiras muitas vezes parecia que ele não queria muita coisa, parecia que estava lá acomodado, também Lucas Lima perto, quem não se acomoda, mas enfim, não é problema do Lucas Lima aí, né? É problema do Borja mesmo. Então, na verdade, gente, ele parecia muito acomodado, parecia sem alma, digamos assim, né? Então quando o cara fala assim, eu quero ir, mas eu quero ser inscrito na Libertadores, acho isso fantástico. Isso já é um sinal de que esse Borja será um jogador muito diferente no Verdão, desta vez, em relação ao que foi na primeira passagem dele pelo Alviverde. Que assim seja, porque o Palmeiras tem de tudo, com
todas as questões que eu falei aqui, com tudo isso, com todos os problemas dentro de campo que a gente às vezes vê, acho que o Palmeiras é favorito para conquistar a Libertadores, gente. Não é o único favorito, tem outros favoritos aí também, mas é um dos favoritos para conquistar a Libertadores. Eu não abro mão disso. Ah, mas se de repente no primeiro confronto aí foi eliminado, ainda assim eu não abro mão disso. Ainda assim, mesmo se for eliminado, eu falo, ó, foi eliminado uma das equipes que era favorita sim para conquistar a Libertadores. Pode não conquistar, mas é um dos favoritos. Claro, tem outros, mas o Palmeiras é um deles sim, com todas essas questões. E acho que um jogador como o Borja, ou também como o Davidson, ele pode melhorar esse tipo de jogo do Abel, que esse tipo de jogo vai se alimentar muito desse tipo de centroavante. Às vezes vai ficar um jogo mais feio, mas vai ficar um jogo, né, que vai entregar para a torcida um número de gols ainda maior, possivelmente, do que tem entregado atualmente. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final. Mas não se esqueça de dar like, viu, gente? O pessoal não tá dando like, não tá divulgando. Por gentileza, dê like aí no meu vídeo, tá bom? Pra gente crescer cada vez mais. É isso.